Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 29 de abril de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 17. Jesus, ele vai subir a um monte, leva com ele Pedro, Tiago e João, diz o versículo 1 deste capítulo. E diz o versículo 2 que ele transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, diz o capítulo 17, versículo 2 do Evangelho de Mateus. E nesse momento aparece ali Elias e Moisés. É interessante que Jesus tinha dito no final do capítulo 16 que haveria alguns ali que não provariam a morte até virem o reino de Deus chegando até ele. Talvez Jesus estivesse falando deste momento em que ele se transfigurou ali de maneira especial diante dos seus discípulos, e ali apareceram Moisés e Elias. É interessante que Pedro, mais uma vez, sempre ali meio que precipitado, ele vai tomar a dianteira e dizer: Senhor, é bom que estarmos aqui, se queres façamos 3 tabernáculos ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, dai ouvidos a ele. Veja que é interessante, é bem didático o que está acontecendo aqui para os discípulos, porque Moisés representava realmente a lei, Elias representava ali os profetas, e o que está dizendo aqui é Deus como a voz do céu, assim como foi no batismo de Jesus, dizendo que era para eles escutarem a Jesus, que ele era o Filho amado. É interessante que quando eles descem ali do monte, tem problemas lá embaixo acontecendo. O versículo 14 diz para nós: quando eles chegaram, a multidão aproximou-se-lhe de um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Enquanto Jesus está tendo aquela revelação maravilhosa, aquele momento especial lá em cima no monte, lá embaixo as coisas estão complicadas. Os discípulos que já tinham saído, já tinham feito sinais, maravilhas, visto Jesus fazer tantas coisas, eles estavam ali com o menino e não conseguiram resolver o problema daquela criança. E Jesus, ele lamenta, versículo 17, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, pede Jesus. Jesus vai repreende o demônio, diz o versículo 18, e ele sai dele, e desde aquele momento o menino sarou. Jesus vai explicar para os discípulos que há uma certa casta de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, e parece que esses discípulos eles estavam longe de estarem tendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida que glorificasse a Deus realmente a ponto de eles poderem resolver as situações que estavam se colocando diante dele. Que nós possamos aprender com essa lição de que precisamos ter uma vida de intimidade com Deus constante, em constante jejum, oração, para que qualquer mal que se levantar diante de nós tenhamos força para vencê-lo, para a glória do nosso Deus. Por fim, nós vamos ver nesse capítulo aqui falando de quando eles chegam a Cafarnaum, alguns chegam e perguntam a Pedro, eles perguntam: vosso mestre não paga as dracmas, ele não paga o imposto? E Pedro, ele diz: ele paga, e chega ali e vai falar com Jesus sobre isso. E Jesus diz: não vamos escandalizar ninguém não. Versículo 27, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo a boca encontrarás um estáter, toma-o e dai por ti e por mim também. Jesus pagou imposto ali, fez Pedro fazer aquilo que ele sabia, pescar, para poder estar ali cumprindo as suas obrigações. Mas para frente nós vamos ver Jesus tratando disso, falando sobre dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E isso é uma grande realidade, nós devemos cumprir as nossas obrigações. Não é que o dinheiro vai aparecer para nós magicamente, tanto que Pedro teve que trabalhar para conseguir ali o dinheiro, tanto para ele quanto para Jesus poder estar dando aquele imposto. Que nós possamos cumprir aquilo que nos é dito. Nós temos que ter sim uma vida de jejum e oração, como aquele jovem possesso que foi curado por Jesus trouxe a história para nós, e devemos também cumprir os nossos deveres aqui, os nossos deveres cívicos, os nossos deveres com a sociedade também. Por isso, nós devemos escutar a Jesus, aquele que é a salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, fazendo perguntas se surgirem, para que nós possamos levar a palavra do Senhor mais e mais adiante. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.